Bom, bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Fundamentos. E a gente está nesse tópico maravilhoso falando sobre oração. E hoje eu quero ver com você falar sobre parceiros de oração. Como é importante nós termos pessoas unidas com a gente acerca de um objetivo, acerca de algo que Deus nos falou, a gente saber que existe um corpo que está orando. É isso mesmo, um corpo que ora. Não só um indivíduo que ora, que intercede por outras pessoas, mas saber que existe um corpo que ora, existem pessoas orando, assim como você está orando por alguma pessoa, existe alguém orando por você. E você pode se unir a uma outra pessoa para que vocês concordem acerca de algo na palavra de Deus. Olha só o que diz Mateus capítulo 18, no verso 19. Pega a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 18, no verso 19, ele diz assim: em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Um pouquinho antes, se você for um pouquinho antes, no verso 18, tem algo maravilhoso que diz assim: em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Como diz a Bíblia Amplificada, já terá sido ligado nos céus. Ou seja, não é a gente que é daqui da terra, a gente que determina o que vai acontecer no céu. Não. Esse versículo aqui é crucial, gente. O céu determina o que vai acontecer na terra. E a gente está aprendendo que oração é comunhão, oração é parceria com Deus. Então, o que está acontecendo no céu, nós podemos ligar nessa terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, como já é nos céus. Então, aquilo que está sendo determinado nos céus é aquilo que a gente capta no nosso coração e é aquilo que a gente determina sobre a terra. E o verso 19 vai nos lembrar que eu e você podemos ter parceiros de oração. Pessoas que vão se juntar com o mesmo coração, na mesma vibe, sabe? Daquilo que nós estamos captando do reino dos céus e vão liberar e nos ajudar a liberar isso sobre a terra. Então existem alguns fundamentos, gente, que vão liberar o poder de Deus nesse compromisso. O compromisso seu, o compromisso de outra pessoa, o compromisso de outras pessoas que se juntarem com relação àquilo que o céu já está liberando sobre a sua vida. A primeira coisa é a unidade, porque esse versículo começa dizendo assim: se dois de vocês. Existem vantagens, gente, quando duas pessoas se reúnem. O verso 20 vai dizer isso, né? Se você for dar uma olhadinha depois no verso 20, o verso 20 vai nos dizer isso. Diz assim: porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. A primeira coisa, então, é a unidade, gente. Primeiramente, essa união que gera fé, ânimo, para que a gente possa obter um bom resultado. Ou seja, eu estou orando, eu sei que tem outra pessoa orando comigo, orando por mim, que está participando daquilo que eu estou participando juntamente com Cristo, porque, mais uma vez, oração é uma chamada à participação. Nossa, isso gera ânimo no nosso coração, sabe? E se a gente começa a esmorecer, ali tem uma pessoa que está orando pela gente e a gente está ali junto com ela. Gente, isso é demais. Olha só, Eclesiastes capítulo 4, no verso 9, que diz: melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Então, dois se ajudam, gente, no discernimento e na orientação com relação à vontade de Deus. Se você tem um amigo, um parceiro de oração, uma pessoa em quem você confia, você sabe que o teu discernimento pode ser elevado, pode ir para um outro lugar, sabe, no seu relacionamento com Deus. Por quê? Você tem uma pessoa que talvez esteja ali também sensível e você dá uma palavra, aquela pessoa talvez te dá uma corrigida, talvez te dá uma realinhada, talvez aponta para um outro lugar que às vezes você não está conseguindo ver o poder da unidade. Esse é um dos primeiros fundamentos. Quando a gente ora junto, a gente tem que ter isso no nosso coração. Isso anima a gente. Isso realinha a gente. A segunda coisa que esse texto nos fala, Mateus 18, 19, é sobre acordo. Se dois de vocês concordarem. Ou seja, é um ambiente para uma completa harmonia, gente. E onde tem harmonia, é muito mais fácil de nós ouvirmos a voz de Deus. Quando está tudo bagunçado, quando está tudo muito barulho, a gente não consegue ouvir muito a voz de Deus. Salmo 46, 10 nos lembra: aquietai-vos
e sabei que eu sou Deus. E é nessa quietude que a gente percebe a harmonia do Espírito com o nosso espírito. Você entende isso? Então, quando 2 ou 3 estão ali orando, quando mais pessoas estão orando, se 2 ou 3 concordarem, entrarem em harmonia. Olha só o que diz Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, diz, portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Que texto maravilhoso e que texto desafiador. Porque fala justamente dessa harmonia entre os irmãos. Ou seja, não queira viver a sua vida sozinho. Você não foi feito para viver sozinho. Não queira depender da sua oração sozinho. Saiba que existem pessoas que podem se juntar a você e com essa harmonia do céu, vocês podem experimentar o que Deus tem para cada um de nós. O Espírito Santo também faz parte desse acordo. Ou seja, não é só um acordo que eu e você experimentamos com outras pessoas, porque as outras pessoas estão envolvidas na nossa vida. Não é só isso. A gente tem que entender que o Espírito Santo também faz parte dessa harmonia. Estar em harmonia com Deus, gente. Estar em harmonia, em sincronia com o Espírito Santo. Nossa, abre portas para que a gente possa fluir na nossa vida de oração. Olha só o que diz Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, se eu e você estamos de acordo com o Espírito Santo, isso quer dizer que o Espírito Santo vai nos trazer a vontade de Deus. Porque quando a gente olha lá, João capítulo 14, João capítulo 16, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele fala a verdade porque ele é a verdade. E o próprio Jesus fala, ele falará acerca de mim, porque Jesus é a verdade. Você lembra que ele disse isso lá? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, é necessário que a gente entenda que um dos fundamentos é a unidade. Número 2, é o acordo, é a harmonia que eu e você podemos experimentar na oração. A terceira coisa que nós vemos nesse texto é o objetivo. Porque diz assim, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa. Ou seja, quando você se junta para orar com uma pessoa, sabe, às vezes a gente vai ministrar e as pessoas vêm pedir oração. Pastor, ora por mim. Tá, meu irmão, sem problema. Orar por quê? Não, ora para tudo ficar feliz. Não tem um objetivo. Sabe, às vezes a pessoa até quer uma oração, mas ela não sabe o porquê ela quer orar. Qual é o motivo da oração dela? Então, quando nós entrarmos nessa oração harmoniosa, de acordo, é importante a gente ter um motivo. Às vezes você está passando por uma necessidade, às vezes você está passando por um tempo difícil, e quando você for chamar uma pessoa para orar para você, trace um objetivo. Olha, eu preciso que Deus se manifeste nessa área da minha vida. Vamos orar para que eu possa perceber a vontade de Deus e praticar a sua palavra com relação àquilo que nós vamos ouvir. Às vezes é um sonho, às vezes é uma direção que você precisa. Sabe, você pode virar para esse seu amigo de oração, esse seu parceiro de oração e falar, eu preciso de uma direção para isso, eu estou percebendo isso no meu espírito, então eu preciso de uma orientação de Deus acerca desse assunto, né? Nada é muito pequeno e nada é muito grande que não possa envolver a nossa vida de oração. Você pegou isso? Nada é tão pequeno e nada é tão grande que não possa ser envolvido na nossa vida de oração. Coisas pequenas, envolva a sua vida de oração. Coisas muito grandes, que às vezes parecem impossíveis, envolva na sua vida de oração. Jesus disse em Marcos capítulo 9, no verso 23, tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Tudo é possível ao que crê. Então não há objetivo que esteja fora da vontade de Deus que seja impossível para Deus. Mais uma vez eu repito, não há objetivo que esteja na vontade de Deus que seja impossível para Deus. E a quarta coisa que nós vemos aqui são os nossos pedidos. Veja só, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, peça a Deus. O apóstolo Tiago nos lembra disso. Nada tem, porque nada pedem.
E eu quero lembrar você que você pode se juntar com outras pessoas para pedirem a Deus. Deus está esperando que você peça para Ele. Por quê? Porque Ele é a sua fonte. Quando você pede para Deus, você sabe que Ele é a sua fonte. É claro que o apóstolo Tiago também diz que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Mas o início disso é maravilhoso. Vocês nada têm, porque vocês nada pedem. Por quê? Porque vocês têm um Pai Celestial e vocês podem pedir a um Pai Celestial. E por fim, a Bíblia diz, isso lhe será concedido por meu Pai. Isso, com base naquele objetivo que vocês pediram. Isso será concedido por meu Pai. Que privilégio, gente. Maravilhoso. É receber respostas diretamente do céu. Quando você estiver orando e estiver se juntando com pessoas, não qualquer tipo de pessoa, pessoas que acreditam na palavra de Deus, pessoas que são sensíveis ao Espírito Santo, sabe? Pessoas talvez num grupo pequeno, talvez dentro da sua comunidade, da sua igreja, o seu grupo de amigos que você anda com eles, pessoas aliançadas com a palavra de Deus. Que privilégio é a gente poder orar juntos e poder ter a expectativa. E é isso que eu quero que você, nesse fim desse vídeo, eu quero que você lembre dentro de você. Existe uma expectativa de um Deus que responde orações. Isso você pode motivar, talvez, uma pessoa com quem você esteja orando com ela, com base no objetivo do coração dela, e você lembrar que Deus responde orações. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.